Muito bem. Bom, então, meu muito boa tarde a todos e a todas. Com muito prazer, nós iniciamos a segunda rodada das rodadas quartas de final aqui do nosso terceiro MUT em Direito Eleitoral, que já é a maior competição simulada em Direito Eleitoral do país. Eu agradeço aos nossos avaliadores, que irei nominar novamente dentro de alguns minutos, mas agora dedico a minha admiração e as minhas parabenizações às equipes da Unibrasil e do IDP, que alcançaram uma vaga nas quartas de final do nosso MUT. Vocês já são vencedores por aqui estarem entre as 8 melhores equipes em direito eleitoral do país. Então, os meus parabéns a vocês. Tenho certeza que as universidades, que os professores estão orgulhosos. Então, recebam os meus parabéns e cada dia que passa vocês estão mais perto de aqui estarem em Curitiba, no nosso Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, onde será sediada as rodadas semifinais e a rodada final. Então, parabéns a vocês. Eu irei iniciar aqui a nossa sessão com aquelas instruções básicas que vocês já conhecem das rodadas classificatórias. O sistema continua basicamente o mesmo, mas para que todos relembrem, eu aqui digo que vocês terão 15 minutos para a exposição inicial. Esses 15 minutos eles precisam ser divididos entre as equipes, entre os competidores. Não precisa ser um tempo dividido exatamente simétrico, mas precisa de uma forma ou de outra ser dividido, porque os avaliadores vão dedicar as suas notas ao competidor um e ao competidor 2. Daí a importância de vocês terem dividido o tempo. Também teremos as réplicas e as tréplicas, cada uma contando com 3 minutos, e essa pode ser respondida por um único competidor. Não precisa dividir na réplica e na tréplica. Lembrem-se que os avaliadores eles vão interpelar vocês durante as considerações. Então, vocês serão interrompidos enquanto estiverem falando. Vocês estão nas quartas, então já sabem reconduzir o raciocínio, certo? Acredito que não vai ser problema para ninguém isso. E também aos nossos avaliadores, eu reforço uma vez mais, se puderem não deixar os questionamentos para o final da competição, para o final da rodada, mas se interrompam os competidores para ver como é que eles se saem retornando ao raciocínio lógico da sustentação. Tá bem? Muito bem. Eu agora gostaria de consultar as equipes sobre a distribuição do tempo. Inicio pelo polo ativo, que é o IDP. Boa tarde. A distribuição do tempo será 5 minutos e 30 segundos para mim, o Arthur, e 9 minutos e 30 segundos para o meu colega Felipe. Orador 1 e orador 2. E adiciono também que ficarei responsável pela réplica. Desculpa, pode repetir? A partir, o primeiro é 5:30 do Arthur, e aí o segundo deu uma cortada. 9 minutos e 30 segundos. E Felipe ficará também responsável pela réplica. Ótimo, então eu peço ao Marcos que mande ali no chat. Enquanto isso, eu gostaria de consultar a Isli e a Thaís sobre a distribuição do tempo. Olá, a Laís irá começar com 5 minutos e eu darei continuidade com 8 minutos. Quem vai fazer a tréplica de vocês? A Laís. Marcos, deu certo aí para anotar o tempo? Só para a gente fazer o acompanhamento? Sim, vou colocar já. Tá. Então, só lembrando que o Marcos, que é do nosso operacional, vai mandar ali o tempo quando estiver acabando. 2 minutos, 1 minuto e tempo encerrado. Quando nós iniciarmos a sessão, quem será responsável será o desembargador-presidente, que é o doutor Ricardo Alberto. Então, a ele também ficará a responsabilidade de conceder ou não o tempo solicitado pelas equipes, caso se sintam aí prejudicadas em questão do tempo por eventual pergunta que demande tempo adicional.
IDP, se puder já verificar ali no site. Perdão, no site não, no chat. Confirma, está correto. Tá. Vocês conseguiriam deixar a câmera um pouco mais próxima, até por solicitação do desembargador Ricardo Alberto, que pediu para visualizar os candidatos? Se for possível, seria ótimo, porque está bem distante aqui para nós. Nós vamos providenciar isso agora, mas eu antecipo que a câmera ela segue a voz. Então, quando nós começarmos a falar, ela vai seguir, mas a gente vai providenciar agora, aproximar a tribuna. 1 minuto. Obrigado. Laís Risley. Está tudo certo no chat. Ótimo. Só um recado aos avaliadores, vocês vão perceber que na cartilha, para colocar as notas no site do MUT, será necessário vincular o número da equipe. E esse número da equipe nós encaminharemos no chat durante a competição e ao final, e também no WhatsApp de vocês, tá certo? É um número de 3 dígitos, nós encaminharemos posteriormente. Bom, vejo que a equipe IDP já adequou ali a câmera, ficou um pouco melhor. Muito obrigado por terem atendido a solicitação, tá bem? O tempo distribuído, todos já sabem das orientações, portanto, passo de imediato a palavra ao desembargador-presidente, doutor Ricardo Alberto. Muito obrigado e uma boa competição a todos. Muito boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo aqui o convite para participar. Esse também é o meu terceiro Eletromultitor, que é uma competição importante. Quero parabenizar todos os estudantes terem chegado até aqui, né? Acho isso muito importante. Eles estão nas quartas de finais, já passaram por uma bateria, continuam, que mostra o valor de cada um de vocês. Quero especialmente agradecer aqui a professora Poliana, ao professor Peterson, e junto comigo faremos a avaliação de cada um de vocês, da equipe IDP, que é a equipe colocada aqui hoje como equipe 01, e a equipe Unibrasil, que é a equipe 02. Tá? Parabenizando mais uma vez o Arthur, o Felipe, da equipe IDP, a Laís e a Isley, da equipe Unibrasil. Pergunta ao professor Peterson, ao professor Apoliano, se querem acrescentar alguma coisa para que possamos dar a palavra aos candidatos. Não, desembargador, apenas quero boa sorte. Exatamente, sucesso. Oi, professor Apoliano, desculpa, não consegui ouvir. Na mesma linha do professor Peterson, desejo boa sorte e sucesso para as equipes. Obrigado. Então, vamos começar. Eu passo a palavra por 5 minutos e 30 segundos ao candidato Arthur, da equipe IDP. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa egrégia corte, saúdo a todos na pessoa do desembargador presidente Ricardo Alberto, membro do Ministério Público, colegas da contraparte, servidores, cumprimento a todos. Excelências, quando me deparei com este caso, rememorei as palavras de Goethe nos seus últimos dias de vida. Luzes, mais luzes. E é isso que esta acusação, esses investigantes irão trazer. Luzes ao pleito de 2022, luzes aos atos praticados pela candidata Marluce. Trata-se aqui, excelências, de 3 ações de investigação judicial eleitoral propostas por Fernando Cabral, pelo Partido C e pelo Partido D, que buscam mostrar de forma cabal a ocorrência de abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Excelências, por se tratar de caso de alta complexidade, essa sustentação será dividida em 2 momentos. Primeiro, eu vou apresentar as questões processuais, imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, e depois o Felipe vai apresentar as questões de mérito da presente causa. Passo à primeira questão processual, a necessidade de manutenção da reunião das ações. O desembargador relator, em decisão saneadora, promoveu a reunião das ações. Excelências, trata-se aqui da aplicação do artigo 96b da Lei das Eleições, que diz que as ações eleitorais, que mesmo propostas por partes diferentes, deverão ser reunidas quando tratarem sobre o mesmo fato.
Excelências, julgando a constitucionalidade do artigo 96b, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5507, estipulou os parâmetros para que ocorresse essa reunião. E são eles: segurança jurídica, para evitar o risco de decisões conflitantes, a celeridade processual e, o mais importante, excelências, a conveniência da causa em demonstrar o melhor quadro fático. Esses critérios estão presentes aqui, excelências, porque no que pese se tratar de episódios aparentemente distintos, estão todos dentro de um mesmo fato. Um estado, uma candidata, uma campanha. São episódios que demonstram a linha cronológica que reforça o modus operandi da candidata Marluce. Portanto, excelências, por se tratarem de elos de uma mesma corrente, as ações devem se manter reunidas no presente caso. Passo-se agora, portanto, para a segunda questão processual essencial. Excelências, trata-se aqui do aproveitamento dos atos praticados pelo partido C. O partido C, quando da apresentação das ações, estava federado. Entretanto, excelências, isso não diminui o aproveitamento das ações por ele praticadas. Por quê? Esta acusação pleiteia que haja a sucessão processual da Federação Z pelo partido C, em atenção ao artigo 317 do Código de Processo Civil, que estipula que, antes da decisão de extinção do mérito, o arquivamento da causa com extinção sem resolução do mérito, deve-se promover a possibilidade da parte corrigir aquele defeito processual. Isso se trata aqui, excelência, para privilegiar a supremacia da resolução de mérito e para que a Federação Z possa aproveitar os atos praticados e os ilícitos apresentados pelo partido C na sua respectiva ação. Passa-se aqui para a terceira questão processual, excelências, que é da sucessão processual agora do partido D. A hipótese aqui é diferente, excelência. O que ocorreu com o partido D foi: ele apresentou sua ação, participou de todos os atos do processo de forma legítima e inidônea, e após a instrução processual, ele se fundiu com o partido G, formando o partido F. Portanto, excelências, o que ocorreu foi que o partido D não mais existe no ordenamento jurídico e deve ser sucedido pelo partido G sem prejuízo. Excelências, passo aqui para a quarta e última questão processual: a possibilidade de juntada dos documentos referentes à Operação Loki. Excelências, após a instrução processual, foi deflagrada a operação que desnudou atos que já estavam sendo questionados nas ações. Ou seja, excelências, a Operação Loki, ela traz fatos que reforçam a causa de pedir, que são fatos novos, reforçam a causa de pedir já apresentada e que, portanto, devem ser aceitos por força do artigo 435 do Código de Processo Civil, que estipula que a parte pode sim apresentar documentos novos quando eles forem extemporâneos e, principalmente, eles reforcem a causa de pedir. Excelências, não se trata aqui de diminuir o contraditório pela defesa, porque a contraparte terá a oportunidade de se manifestar sobre os documentos da Operação Loki. Perdão, excelência? Dá licença. Pode fazer uma pergunta rápida, direta e objetiva, e, obviamente, por força do nosso regulamento, abrindo também para a professora Poliana e o professor Petro, se quiser aderir à pergunta, ou algum esclarecimento a mais. Você falou na necessidade de reunião dos processos. O primeiro ponto em matéria processual. Invocou a lei para isso, o 96B da Lei das Eleições. Mas qual a necessidade prática de reunião desses processos? Excelência, posso responder? Outros jogadores querem fazer alguma colocação a tal respeito? Não, desembargadora, eu adiro ao seu questionamento. Também tenho essa curiosidade. Então, por favor. Pois bem, excelência, imagine capítulos de uma novela. Os capítulos isoladamente podem demonstrar de que forma foi realizado aqueles episódios, mas a reunião deles mostra o real quadro fático. Então, a pergunta de Vossa Excelência eu respondo da seguinte forma: a necessidade de reunião das AIs é para fornecer para Vossas Excelências o melhor quadro fático do que ocorreu na campanha e para que seja possível entender como foi o modus operandi da campanha, para que seja possível ver que os atos da campanha eles foram deflagrados no tempo, eles foram diluídos no tempo. Portanto, a reunião das ações permite que se possa ver o melhor quadro do que ocorreu na campanha, que é o único fato. Obrigado. Eu agradeço o questionamento de Vossa Excelência, finalizo aqui
pleiteando pela possibilidade de reunião dos documentos da Operação Loki, conforme eu apresentei no final da minha sustentação. E agora passo a palavra ao doutor Felipe, que vai fazer a Senhor exposição das presidente. questões. Só um minutinho, põe na professora Poliana. Peço a palavra em interrupção sobre outro ponto da manifestação a respeito da legitimidade ativa da Federação Z. O ilustre advogado falou da possibilidade de que o partido, de que a federação possa assumir o polo da ação e assim não levar à sua extinção. Todavia, eu gostaria de informação do ilustre advogado a respeito do prazo para que isso possa ser feito, no caso concreto. O doutor Peterson quer fazer alguma coisa a mais? Não, excelência, obrigado. Também estou aderindo, pois não. Excelência, a legitimidade é questão de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer momento. Portanto, essa acusação o faz nesse momento para que ocorra a modificação. A legitimidade, por se tratar de uma questão de ordem pública e que tem alta importância, tanto para esse tribunal quanto para esse julgamento, a acusação faz esse pedido agora, nesse momento, que acha oportuno para que o resto deslinde da ação possa seguir agora com a sua legitimidade correta, que é a Federação Z, aproveitando os atos processuais e até convalidando os atos processuais que já foram praticados pelo Partido C. Doutora Poliana, satisfeita? Considerando que já estamos na fase, né, de final, nós já passamos do tempo de ajuizamento da ação, você acha que ainda é possível algum motivo? Excelência, para se interpretar o direito eleitoral é necessário abrir a Constituição. E a Constituição, ela prescreve o princípio da supremacia da resolução do mérito nas ações judiciais, e é ainda mais delicado quando se trata de direito eleitoral. Então, para evitar que haja a extinção sem resolução do mérito, solicita-se que haja sucessão processual mesmo neste momento em sede de alegações finais do tribunal. Excelência, obrigado pela pergunta e para poder fornecer esclarecimentos. Okay. Vamos em frente. Excelências, conforme eu finalizei a minha fala, o tempo agora vai contar com o Felipe, 9 minutos, 30 segundos, e me despeço de Vossas Excelências. Agradeço. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa egrégia corte, cumprimento a todos na pessoa do presidente desembargador Ricardo Alberto. Excelências, passo agora a demonstrar a subsunção das condutas dos investigados com os seguintes ilícitos: abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. De pronto, é imprescindível rememorar as esclarecedoras lições do professor Valber Agra. Abuso de poder é gênero do qual se deflui 3 principais espécies: abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso do uso dos meios de comunicação. Todos com o mesmo objetivo: macular a lisura do pleito e beneficiar determinada candidatura. Para bem descortinar essas condutas, é imprescindível enxergar uma linha temporal. Linha temporal esta cronológica e fiel à realidade dos fatos, que passa pelo showmício realizado na cidade de Lages, passeata realizada em Jurema, disparo em massa para divulgar informações falsas contra o candidato Fernando Cabral, coerção dos servidores de Lages e Juremas para divulgar informações falsas, evento realizado na cidade de Macondo com uso de aparato municipal, até alcançar a inquestionável interferência econômica, política e dos meios de comunicação no pleito eleitoral de 2022. Primeiro, quanto ao abuso de poder econômico. José Jairo Gomes esclarece que se trata da utilização de recursos com valor econômico que acarrete vantagem eleitoral indevida. E, excelências, para além do conceito teórico, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu em processo de relatoria do ministro Jorge Lúcio, consagrou que abuso de poder econômico se configura por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, privados ou de fonte pública, vindo a comprometer valores essenciais das eleições. Excelências, é exatamente o que protagonizado pelos investigados. Vamos analisar fato por fato.
Primeiro, na cidade de Macondo, o prefeito, apoiador declarado da candidatura dos investigados, organizou um desfile para mostrar à população 40 viaturas recém-adquiridas. Ciente dessa situação, e aqui, excelências, é imprescindível destacar, ciente dessa situação, o staff da candidatura marcou uma carreata para sair do mesmo local, 1 hora depois, percorrendo o mesmo percurso e alcançando o mesmo destino. Ao final, os eleitores encontraram uma bela coincidência. Evento aberto ao público, disponibilização de bebidas alcoólicas, shows artísticos e um galpão decorado com a mesma cor da campanha dos investigados. O TSE, desembargadora Poliana, em caso análogo, confirmou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para condenar, por abuso de poder econômico, os candidatos que realizaram evento festivo aberto ao público, a pretexto de comemoração de aniversário, com divulgação e distribuição de bebidas alcoólicas e com shows artísticos. E é necessário destacar, por oportuno, que alguns indivíduos foram entrevistados e afirmaram que os investigados eram responsáveis pelo evento. E, excelências, nem se fale que se trata de prova ilícita. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, quando se tratar de gravação ambiental em local aberto ao público e sem nenhum controle de acesso, estaria protegido pelas garantias constitucionais da privacidade e intimidade, sendo, portanto, lícito, o que demonstra um acervo probatório robusto e a configuração por abuso de poder econômico. Segundo, na cidade de Lages, o prefeito, apoiador declarado dos investigados, reservou um clube para Marluce e Cícero José discursarem. Logo após, a banda Carisma, conceituada na região, faz show para todos os eleitores presentes. Nesse contexto, desembargador Peterson, eu faço uma questão à corte. Será possível que o prefeito e que os réus desconheciam do show que seria realizado pela banda Carisma? Trata-se de um município que não chega a 90 mil habitantes. Não estamos a falar de Curitiba, não estamos a falar de São Paulo, nem muito menos de Rio de Janeiro. Não é todo dia, excelências, na verdade, não é toda semana, numa municipalidade de 80 mil habitantes, que um grupo artístico do calibre da banda Carisma se apresenta. A bem da clareza, naquela região, os eventos artísticos são escassos. E por coincidência, outra infeliz coincidência, foi marcado no mesmo dia, no mesmo local da campanha dos investigados. E é necessário ir além. Trata-se de showmício, proibido pelo Supremo Tribunal Federal. E por que showmício? Porque foi uma apresentação gratuita e aberta ao público. E o Tribunal Superior Eleitoral já consagrou que, para definir um evento como showmício, é necessário a presença do candidato, discursos eleitorais, exposição de ideias, pedido de votos. Tudo isso está nos autos, excelência. Vamos dar luzes. Por que tanto medo das luzes? Está presente no caso em apreço. Resta claro, recursos patrimoniais, recursos públicos, aluguel do local, pagamento do casquete, distribuição de bebidas alcoólicas, tudo para favorecer uma candidatura, Marluce e Cícero José. Ora, excelências, abuso de poder econômico, avanço e alcance o abuso de poder político. O professor Roberto de Moreira Almeida, à luz do artigo 237 do Código Eleitoral, esclarece que consiste na utilização da máquina administrativa para beneficiar determinada candidatura. E, no presente caso, é possível reparar 3 oportunidades que ocorreu o abuso de poder político. Primeiro, na cidade de Macondo, se utilizou da máquina pública para demonstrar 40 novas viaturas para favorecer a candidatura de Marluce e Cícero José. Segundo, na cidade de Jurema, utilizou-se como pretexto a comemoração do aniversário de Jurema para fins eleitorais. Todo o aparato municipal foi utilizado para estruturar o evento. Os investigados subiram no palco, fizeram promessas de campanha e pediram votos. E se não fosse suficiente, o prefeito, confortável, sobe no palco, pede voto, faz promessa de campanha e elogia os candidatos. Excelências, as redes sociais do Jurema demonstraram todo esse fato. Não só o aniversário da cidade, mas o evento da campanha, o que demonstra que desde o início estavam conectados.
Terceiro, inúmeros servidores de Lages e Jurema divulgaram fake news, as mesmas montagens, no mesmo lapso temporal, a mando do prefeito para beneficiar a candidatura dos investigados. E é importante destacar, julgado do TSE de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, decidiu que não se exclui do abuso de poder político o poder indevidamente apropriado por terceiros em decorrência do tráfico de influência. Ou seja, os investigados podem e devem ser responsabilizados por terem usado a máquina pública ao seu bel prazer. Terceiro, Senhor uso presidente. indevido dos meios de comunicação. Doutor, só um minutinho, professora Poliana, por favor. Essa palavra para tirar uma dúvida do ilustre advogado, para saber se nos autos há indicação, se onde estão as provas sobre quem custeou os eventos no município de Lages e de Jurema, por gentileza. Professor Peterson, algum acréscimo? Eu também queria fazer Quero aproveitar com a professora Poliana e indagar também se tem alguma estimativa de custo ou do impacto financeiro desses shows, vamos falar assim. Pois não, pode continuar. também gostaria de indagar Pois não, professor. especificamente no evento da apresentação das viaturas, onde que ficou comprovada a participação do benefício. Está falhando um pouco, perdão, está falhando um pouco. Indagar o candidato, especificamente na questão da apresentação das viaturas, aonde que resta comprovado nos autos a efetiva participação do beneficiário, né, que nós sabemos que é imprescindível para a configuração do abuso. Seria isso, Excelência. Obrigado, professor. Pois não. Excelências, agradeço a atenção e, para fins apenas de organicidade do julgamento, responderei na ordem. Primeiro, a desembargadora Poliana. Excelências, está nos autos, no fato 2, quando se trata de Jurema. O evento foi organizado pela Prefeitura de Jurema. É importante destacar um traço que, dado a envergadura das cadeiras, tenho certeza que notarão. A rede social divulgou tanto o aniversário de Jurema quanto o evento da candidatura. Demonstra que desde o início estavam conectados. E, além disso, Excelências, o prefeito sobe no palco, está nos autos, pede voto, está nos autos, demonstra que estavam conectados. E desembargadora Poliana, quanto na cidade de Lages, Excelências, quando é necessário, é importante destacar que a municipalidade tem 80 mil habitantes. Quando vai realizar um show artístico dessa importância, dessa magnitude naquela região, é imprescindível pedir a autorização à prefeitura. A prefeitura já sabia desde o início, e por coincidência, porque a tese dos investigados é repleta de infelizes coincidências, o evento acontece no mesmo local. Doutor Felipe, Bebidas alcoólicas... Desculpa, desembargador. Só tem um minuto para concluir. Bebidas alcoólicas demonstradas. Excelências, eu peço só para concluir as respostas e mais um minuto para a sustentação. De acordo. Perfeito, muito obrigado. Excelências, quanto à pergunta do desembargador, presidente, desembargador Ricardo Alberto. Excelência, tudo está nos autos, demonstra a ciência. Todo o acervo probatório, como demonstrou o meu colega Arthur, é reflexo de um quadro que demonstra, desde o início, atos continuados que demonstra a ciência prévia, que demonstra esse caráter doloso para eivar, para macular o sufrágio. E, desembargador Peterson, seria possível, desembargador, só para cumprir com todas as minhas funções, a renovação da pergunta? Eu perguntei acerca da prova nos autos da efetiva participação do beneficiário. Excelência, muito obrigado pela pergunta. É imprescindível analisar a gravidade. E a gravidade se analisa pelo aspecto qualitativo e quantitativo. O qualitativo, quando nós temos a repercussão negativa. E é evidente que nós tivemos a repercussão negativa no caso. E, além disso, o caráter qualitativo. Nós estamos tratando das 3 maiores cidades, inclusive a capital federal, que maculou o sufrágio, maculou aquilo que está na Constituição, inclusive como cláusula pétrea, a democracia e o voto. Tudo isso demonstra, sim, o abuso de poder político e abuso de poder econômico.
Avanço, agora, como disse o desembargador Ricardo Alberto, para concluir a minha sustentação, em breve, 1 minuto, sei que o tempo é caro. Quanto ao abuso de poder, abuso dos usos do meio de comunicação, o professor Valbeaga esclarece que é quando usa jornal, TV ou internet para macular o pleito. Arremata ao afirmar que não é necessário demonstrar nexo de causalidade, apenas a gravidade. Vamos analisar a gravidade. Foi divulgada pesquisa eleitoral que demonstrava que Fernando Cabral estava à frente na pesquisa. E logo após é divulgada fake news, afirmando que Fernando Cabral foi condenado por abuso por improbidade administrativa. E uma informação que demonstra a má-fé, a maldade final. Imagem de uma pessoa algemada. Contudo, na verdade, a ação foi ajuizada e todos os pedidos foram julgados improcedentes. A evidenciar, excelências, o uso indevido dos meios de comunicação para macular a lisura do pleito e beneficiar a candidatura dos réus Cícero José e Marluce. Por isso, excelência, pleiteamos para a procedência das ações ajuizadas pelo ex-candidato Fernando Cabral, pelo Partido C e pelo Partido D. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Passo agora a palavra para a equipe Unibrasil. Doutora Laís, por 5 minutos. Depois, a doutora Isle, ou Risle, me corrija, por favor, para não falar do nome errado, por 8 minutos. Doutora Laís, por favor. A excelência falou corretamente, tanto o meu nome quanto o nome da Isle. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador, cumprimento também os advogados da parte contrária e cumprimento todos aqueles que estão assistindo. Me chamo Laís Magalhães Barra de Sena e vou fazer a defesa. Primeiro, queria esclarecer que o evento foi um ato legítimo de campanha, realizado em um local público e aberto para todos os cidadãos. Isso não é caracterizado uma prática comum e aceitável durante todo o período eleitoral. Vale enfatizar que a venda de bebidas alcoólicas e petisco mencionado pelos advogados é uma prática comum em eventos públicos e não se vincula diretamente aos candidatos, pois não se tratava de um evento de campanha. Os candidatos estavam apenas passando pelo local. Em relação à legalidade desse evento, eu friso que o evento seguiu todas as normas eleitorais vigentes, destacando que não houve qualquer ato proibido pela legislação eleitoral, como a compra de votos ou coação dos eleitores. Vale fulcral ressaltar que o evento foi organizado por terceiros e sem intenção específica de promover a candidatura. Os próprios advogados ressaltaram que o evento foi organizado pela prefeitura, não envolvendo qualquer relação com Marlúcia. Em relação à acusação de abuso de poder econômico, de acordo com a ação de investigação eleitoral, o abuso de poder econômico é imprescindível à demonstração de tais atos, a gravidade das condutas reputadas como ilegais, de modo a abalar a normalidade e a legalidade das eleições, do efetivo benefício ao candidato, embora não exija uma comprovação de participação direta ou indireta do candidato ou seu conhecimento. Os precedentes estão no Tribunal Superior Eleitoral, no recurso ordinário número 352379 do ministro Herman Benjamin. Por conseguinte, quero dizer que tais requisitos eles não foram caracterizados no caso em questão. A existência de abuso, de abalo à normalidade e legitimidade das eleições e efetivo benefício aos candidatos não foram configurados nesse caso, advogados. Para abordar a defesa no contexto da acusação sobre o abuso de poder econômico da AIG, podemos estruturar um argumento que enfatiza a ausência de requisitos legais necessários. Não há requisitos legais necessários para configurar tal abuso, conforme as orientações do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor Excelência. Presidente, questiono a ilustre advogada e se fez referência ao evento na forma singular. Eu gostaria de perguntar a respeito de qual evento a doutora Laís está se referindo, por gentileza, que explicitasse, por favor. Ok. Em relação à festa da prefeitura, doutora, eu estou mencionando porque eles falaram sobre o ocorrido. E nesse caso,
foi um evento público e ele não configura-se de qualquer maneira a candidatura de Marlúcia, ou que ela quis se autopromover ou de alguma forma quis infringir as normas legais das eleições. Não, pode prosseguir. Obrigada pela pergunta. Dando continuidade. Em relação às alegações apresentadas contra Marlúcia e Cícero José, referente ao suposto abuso de poder econômico e político durante a campanha eleitoral, é fulcral destacar que tais acusações não atendem os requisitos imprescindíveis estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Eleitoral. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, no recurso ordinário 35.2379 e as configurações já pressupostas aqui. Eu queria alegar que, segundo os testemunhos de organizadores e participantes, conforme a natureza pública, o evento era aberto. E alegar que também nos processos tem provas de registros financeiros e comunicações que comprovam a ausência da participação dos candidatos na organização do evento. Gostaria de concluir a minha fala pedindo a legalidade, reiterar a legalidade do evento e a aderência estrita às leis eleitorais por parte de Marlúcia da Silva e Cícero José, e solicitar que as autoridades aqui presentes que desconsiderem essas alegações que não são fundamentadas, baseando-se na falta de prova de qualquer ação que constitua abuso de poder econômico ou uso indevido de provas por meio de comunicações. Com essa fala, eu passo para Isli Fernanda. Doutora Laís, um minuto, por favor. A senhora disse que os atos praticados não caracterizam um showmício. Quais são os requisitos caracterizadores de showmício e em que os atos praticados por seu cliente diferem, por favor? Doutor Indaga, doutora Poliana, professor Petro, se querem fazer algum acréscimo. Excelência, dando continuidade. Desculpa, professor Peterson. Não, Excelência, eu participo Por favor. inclusive porque há também informações de que houve discursos, né, nessa ocasião. Por favor, doutora. São acusações infundadas, Excelência. Para a caracterização disso, é necessário o abuso de poder econômico e a demonstração imprescindível desse abuso. Há necessária uma gravidade das condutas reputadas como ilegais, né, de modo a abalar a normalidade e a legitimidade das eleições. E não houve um efetivo benefício comprovado da candidata Marlúcia e Cícero José. Esses precedentes eu quero vincular de acordo com o recurso ordinário 35.2379, Excelência. Obrigada. Nada. Tá bom, vamos em frente. Doutora Isli, 8 minutos, por favor. Boa noite, excelentíssimo desembargador, demais membros da tribuna, estimados colegas. Em face das acusações de compra de pacote em disparos em massa de informações e organizações da carreata com objetivos eleitorais, nós defendemos veemente a inocência de nossos clientes, Marlúcia e Cícero. Primeiramente, ressaltamos que os réus não tinham o conhecimento nem autorizaram a compra desses pacotes de disparos em massa. Os disparos, eles foram realizados por empresas privadas, a J-Corp, sem o consentimento ou conhecimento dos candidatos. Destacamos a autonomia que as empresas têm e também os indivíduos envolvidos que agiram independentemente da campanha eleitoral da candidata Marlúcia. Além disso, nós enfatizamos a falta de prova de coordenação. Não existem provas concretas que vinculem diretamente Marlúcia e o José à decisão de difundir a desinformação. A acusação ela deve provar de forma inequívoca que houve sim uma ordem ou um pedido direto dos réus para o disparo das fake news. As provas apresentadas, elas são baseadas em suposições ou ineferências indiretas, não em evidências diretas e inequívocas, de forma que envolva realmente os réus nessas atividades ilícitas. Também salientamos a ausência de benefício eleitoral direto. Não há evidência de que, mesmo
que ocorra os disparos em massa, de que essas ações tenham impactado significativamente o eleitorado ou alterado o resultado das eleições. Como estabelecido os precedentes do TSE. As campanhas políticas, elas têm o direito de expressar críticas e pontos de vistas, desde que não envolvam as práticas explicitamente proibidas pela lei eleitoral. Em relação à carreata em Macondo, é crucial destacar a distinção entre os eventos governamentais e os eventos de campanha. O desfile de viaturas, organizado pelo prefeito de Macondo, foi um ato administrativo, que não teve uma vinculação direta com a campanha eleitoral da Marluce. E a carreata organizada já pela Marluce foi planejada independentemente do evento que já tinha sido planejado pelo prefeito de Macondo. A decoração do galpão e as atividades lá ocorridas não foram patrocinadas nem organizadas diretamente pela campanha dos réus. Sendo assim, não há provas diretas de que os réus coagiram ou usaram indevidamente dos recursos públicos para o benefício eleitoral deles. Não há evidências de que o evento tenha tido, de fato, um impacto significativo nessa eleição, ou que, de certa forma, tenha sido decisivo para o resultado eleitoral. Portanto, excelentíssimo, solicitamos a desconsideração das alegações de abuso de poder político e econômico, por falta dessas provas substanciais que conectem os réus às condutas alegadas, e pela ausência da demonstração de que houve um benefício direto e material para a sua eleição. Reafirmamos a legalidade e a independência das ações de Marluce, conduzidas dentro dos limites legais com respeito aos princípios democráticos e eleitorais. À medida que concluímos a nossa defesa, peço-lhe, Excelência, para refletir não apenas sobre os argumentos legais apresentados, mas também sobre a essência fundamental da justiça e da verdade. Marluce e Cícero são mais do que simples réus neste caso, são cidadãos dedicados, comprometidos, com valores da democracia e de integridade. Nosso sistema jurídico, embora fundamentado em procedimentos e evidências, também deve ser sensível à humanidade por trás das alegações. Ao olharmos para além das palavras escritas nos autos, encontramos duas pessoas cujas reputações e as suas dignidades estão em jogo. Peço-lhe novamente que não tome as decisões baseadas apenas em conjunturas ou nas pressões externas, mas sim na verdade da substância dos fatos apresentados. Como defensor de Marluce e de Cícero, não posso deixar de expressar a importância vital desta decisão, não apenas para eles, mas para a própria integridade do nosso sistema democrático. Uma decisão justa não apenas absolverá dois indivíduos inocentes, mas também reafirmará a confiança do povo na imparcialidade de nossa justiça. Com isso... Desculpa, mas assim, a doutora Laís já falou, a senhora, pelo que eu estou entendendo, está concluindo a fala, se eu não estiver enganado, mas eu não vi nenhuma das candidatas falar sobre as questões processuais invocadas pela parte contrária. A doutora pretende fazer uso nesse momento? Não sei se a professora Poliana e o senhor Pécio também querem aderir, crescer, alguma questão sobre isso? Adiro completamente. Estou sentindo falta. Por favor. Doutora Eide, pode continuar. Posso continuar? Obrigada, excelentíssimo. Contudo, eu concluo a nossa defesa e peço a justiça e a legalidade nesse nosso processo. Ok, muito obrigado, então. Eu passo a palavra para a equipe 1, IDP, para o doutor Felipe, em 3 minutos, poder fazer a sua réplica, por favor. Excelentíssimos senhores desembargadores, ouvi com bastante atenção as alegações da contraparte e 3 pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro, a ausência de provas. Pessoas, meramente pessoas que teriam feito
meras ilações que não teriam chegado a uma conclusão final. Excelência, o acervo probatório do presente caso é robusto. Gravação ambiental que demonstrou que os investigados organizaram eventos, pagamento de cachês, aluguel do local, gravações do evento realizado no município de Jurema, as postagens feitas pelos servidores, os documentos que comprovam que a empresa familiar da investigada custeou fake news, é suficiente para demonstrar a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito. Outro ponto seria quanto à não realização de showmício, que tão oportunamente perguntou o desembargador presidente. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a DI 5970, proibiu o showmício justamente para privilegiar a paridade de armas, a igualdade de armas. A medida se justifica justamente pelo intuito de impedir abuso econômico, que aquele valor econômico não privilegie determinada candidatura. Excelência, e ainda quanto à ausência de nexo de causalidade, o professor Valbeagra ensina, é desnecessário o critério do nexo de causalidade. É necessário apenas apontar a gravidade. E ainda foi dito, não houve benefício, não foi decisivo. Excelência, saiu pesquisa. A pesquisa apontava Fernando Cabral vencedor. Após a mácula do pleito, o que aconteceu? Marluce e Cícero José, vencedores do pleito. Excelências, como bem disse o meu nobre colega, quando se coloca a Constituição Federal de um lado e a norma eleitoral de outro, o que se repara após um breve balançar de olhos é que, no Estado democrático de direito, os fins não justificam os meios. E quais foram os meios? Abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação. E qual foi o fim, excelências? A mácula do pleito, o sufrágio indevidamente combatido. O que eu peço a vossas excelências, com toda a humildade, é o privilégio do sufrágio. É que o voto faça valer a vontade pública. E para terminar, como bem ensina a professora Marilda Silveira, no processo eleitoral, no direito eleitoral, a questão é mais cara, porque envolve a vontade democrática, a vontade popular. E foi maculado a vontade popular e indevidamente eleito Cícero José e Marluce. Eu agradeço a atenção. Passo agora 3 minutos em tréplica a doutora Laís, da equipe Unibrasil. Doutora Laís, com a palavra. Obrigada novamente pela oportunidade. Excelências, os doutores argumentaram que eles defendem a Constituição Federal, e a Constituição Federal para nós também é suprema, e a Constituição, ela prevê o princípio da privacidade. Em relação aos preliminares, vale frisar que na reunião de ações de investigação eleitoral, com base no artigo 96b da Lei 9.504 de 1997, destaco que os precedentes do TSE enfatizam a necessidade de um tratamento individualizado quando a reunião compromete a clareza e a eficiência ao julgamento. Em relação à ampliação do pedido, eu argumento, eu repasso novamente os argumentos em relação à ilicitude das provas. Não há admissibilidade das provas obtidas de forma regular, incluindo os precedentes na Operação Locke, tanto falada pela parte contrária, com base no artigo 5º, 56 da Constituição Federal, que garante que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Em relação ao fato de Lages, não há legalidade do evento e da ausência de condutas que configuram abuso de poder econômico. Doutora Laís, Há legalidade do evento. Peço perdão. Como eu sei que esse prazo é curto, eu vou lhe dar 1 minuto a mais. A doutora falou em ampliação do pedido. Qual é a ampliação de pedido que a doutora está se referindo? Doutora, eu quero contestar a admissibilidade das provas. Eu quero que essas provas não sejam levadas em consideração em relação de ser feitas em forma ilícitas. Posso dar continuidade? Agradeço a excelência em relação à legalidade do evento e da ausência de condutas que configuram esse abuso de poder econômico, tanto dito pela parte contrária. Em relação ao fato de Jurema, a atividade foi uma manifestação legítima durante um evento público, sem uso indevido de recursos públicos e abuso de poder econômico.
A desinformação, há uma ausência de envolvimento direto dos candidatos no disparo em massa e a inexistência de benefícios eleitorais mensuráveis. Vale reiterar que há ausência de uma coordenação com as empresas que realizaram o disparo, apesar da empresa, Marlúcia não pode ser responsabilizada pelas atitudes de outras pessoas próximas a ela. O evento foi algo independente e um evento governamental na campanha eleitoral. Vale frisar que a falta de provas de qualquer abuso econômico de poder político. Novamente, quero concluir pedindo e reafirmando a inocência dos candidatos, solicitando a rejeição de todas as AGs por falta de fundamento fático e legal, e pedir ao Supremo Tribunal que considere a integridade do processo eleitoral e a ausência de qualquer conduta que possa ter comprometido a legitimidade das eleições. E finalizo a minha fala com uma renomada frase de um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, que diz: ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. Agradeço. Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaria de primeiro passar a palavra à professora Poliana, professor Petros, desejam algum acréscimo? Gostaria de parabenizar as equipes e agradecer as respostas e apresentações. Obrigado, professora Poliana. Professor Peterson? Igualmente parabenizo as equipes e agradeço a oportunidade, a Vossa Excelência e a doutora Poliana. Obrigado. Bom, também queria parabenizar aqui, pela ordem de fala, ao Arthur, ao Felipe, a Laís e a Isle, né, por todo o esforço, por toda a vontade demonstrada, todo o conhecimento compartilhado. Não posso deixar de agradecer aqui aqueles que me ladearam, a professora Poliana, professor Peterson, com excelentes intervenções. Ao nosso querido Guilherme Isfer, obrigado por toda a ajuda, e a todos aqui da Abradep, todos que participam desse evento, muito obrigado. Guilherme, estou lhe devolvendo a condução dos trabalhos. Muito obrigado, desembargador Ricardo Alberto. Na sua pessoa, eu cumprimento e agradeço aos nossos membros do Quórum Julgador, professora Poliana, professor Peterson, ao senhor, muito obrigado pelo tempo que destinaram a essa competição. Certamente as perguntas vão ajudar as equipes no raciocínio processual, no raciocínio da questão, afinal, todos nós sabemos o quão difícil é enfrentar uma AIGE, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, né? E o desembargador Ricardo Alberto sabe como que é julgar também uma AIGE. Então, todos nós sabemos que não é uma ação, e nesse caso não são ações fáceis, são ações com muitos fatos, com bastante matéria processual. Então, de fato, vocês estão de parabéns por aqui estarem nas quartas de finais da nossa competição. Tenho certeza que estão ansiosos para o resultado do julgamento, afinal, essa já é uma etapa mata-mata, ou seja, quem aqui sair melhor será convocado para a semifinal aqui em Curitiba, no CBDE. Semana que vem, provavelmente, nós já teremos o resultado, tá certo? Eu sei que o calendário está um pouquinho mais para frente, mas nós adiantamos até para que vocês... o Unicuritiba é de Curitiba, né? O Unibrasil é de Curitiba, mas o IDP é de Brasília, então, para essas equipes que não são de Curitiba terem tempo de planejamento, até orçamentário para a compra das passagens e da hospedagem, nós nos comprometemos a adiantar o calendário com as equipes classificadas, tá certo? Eu agradeço uma vez mais aos nossos avaliadores, em nome da Abradep, do IPRAG, da equipe do MUTI, e também aos competidores, ao Arthur, ao Felipe, à Laís e à Risley, pela participação. Alguma dúvida de vocês, competidores? Pessoal, em nome da equipe do IDP, quero agradecer a presença de todos os nossos avaliadores, nossos colegas, do Guilherme, que já conhecemos, né? Estamos no nosso terceiro momento aqui com ele. Agradecer a atenção de todos e, enfim, agradecer também a nossa coach, a Maria Vitória, que tem nos acompanhado, independente de que seja o resultado, já valeu a pena muita experiência. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência.
Maravilha, então. Nós também, como equipe Unibrasil, queremos agradecer a oportunidade. Para nós é um privilégio estar aqui diante de pessoas tão renomadas. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero que outras oportunidades surjam e que nós possamos nos encontrar mais vezes e crescer, tanto como alunas como profissionais, para trabalhar sempre com ética e ter a oportunidade de estar perto dessas pessoas tão renomadas. Obrigada à organização do evento, obrigada aos advogados da parte contrária, né? Seremos colegas de profissão e que nós possamos ter mais dias bons como esse. Muito obrigada. Maravilha. Só por essas duas colocações já faz todo o estresse do multi valer a pena, né, Poliana? Todas as noites mal dormidas, contando as notas, enfim, muito obrigado a todos e a todas. Desejo um bom final de dia a todos, um bom final de expediente. E para a equipe classificada, que em breve saberemos, nos encontraremos em Curitiba com um possível almoço, um jantar aí dos competidores convocados e da equipe organizadora. Muito obrigado a todos. Guilherme, te vão mandar o número das equipes, né? Isso, desembargador. A gente acredito que a Monique já tenha até enviado no seu WhatsApp. Caso ela não Ok, tenha enviado, ela vai enviar em breve. Tá tá bem? bom. Agradeço ao Marcos também, que fez aqui o operacional da nossa rodada de hoje. Muito Tá bom. obrigado. Abraço a todos. Obrigado, doutor.